Olá, meus amigos, irmãos e irmãs, meus seguidores aí do canal Crescendo na Graça. Pela graça de Deus, estamos aqui mais uma vez para trazer mais um conteúdo, um tema bíblico para nós estarmos meditando e crescendo juntos no conhecimento das coisas que Deus faz e que Deus tem para as nossas vidas. Como eu sempre digo, o conteúdo do canal é totalmente espiritual, voltado para as coisas de Deus, as coisas espirituais, e também voltado para o nosso crescer cristão. Eu tenho hoje aqui uma passagem no livro de Daniel, no capítulo 6, que eu gostaria de compartilhar com vocês, que trata de um assunto muito importante que deve fazer parte da vida de todo cristão, que é a confiança em Deus, a fé em Deus e a fidelidade a Deus. Muitas vezes pagamos preços por essa fidelidade, por essa confiança em Deus. Mas sempre que nós somos colocados à prova, Deus está sempre presente para estar passando conosco pela prova, para estar passando conosco pelo vale sombrio, se for o caso. Essa passagem que eu tenho aqui está no capítulo 6 do livro de Daniel, bastante conhecido por todos que leem, conhecem a Bíblia Sagrada. A partir do versículo 16 até o versículo 23, eu gostaria de estar meditando com vocês sobre esse tema muito importante, que é estar numa prova com Deus. Daniel esteve mais exatamente na cova com Deus. A leitura está assim, a partir do versículo 16, capítulo 6 de Daniel. Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o jogassem na cova dos leões. O rei disse a Daniel: o seu Deus, a quem você serve continuamente, que ele o livre. Foi trazida uma pedra e ela foi colocada sobre a boca da cova. O rei selou a pedra com o seu próprio anel e com o anel dos homens importantes do reino, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e o sono fugiu dele. Pela manhã, ao romper do dia, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. Ao se aproximar da cova, chamou Daniel com voz triste. O rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: que o rei viva eternamente. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem mal algum, porque fui considerado inocente diante dele, e também não cometi nenhum delito contra o Senhor rei. Contra o Senhor, ó rei. Então o rei, com muita alegria, mandou que tirassem Daniel da cova. Assim Daniel foi tirado da cova e não se achou nele ferimento algum, porque havia confiado em seu Deus. Quero estar convidando você, nós estarmos examinando alguns textos bíblicos com relação a esse assunto, na cova com Deus, onde muitas vezes nós, que seguimos a lei, a palavra, o caminho, o ensino de Deus, que procuramos fazer a sua vontade dentro daquilo que nós sabemos e conhecemos que seja a vontade de Deus, então nós muitas vezes somos levados a situações parecidas com a de Daniel. Para quem conhece a passagem, sabe que havia na Pérsia, esse rei Dario, e ele era um rei considerado como um deus na terra. O poder do rei em jogar com a vida das pessoas, levava então o povo a temê-lo de maneira como se temia, como se temessem a Deus. Então, por causa da fidelidade de Daniel a esse Deus poderoso,
ao Deus nosso, né? Eles serviam a outro Deus. Eles não conheciam, não serviam ao Deus de Daniel, nosso Deus, Criador do céu e da terra, ou Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aconteceu que Daniel, todos conhecem a passagem, ele foi levado cativo para aquele reino, mas ele caiu na graça do rei por sua inteligência, por sua honestidade, por sua sinceridade, sua facilidade de comunicação. E o rei acabou colocando ele em um alto escalão de autoridade. O rei dividiu o seu reino, né, em 120 principados, ou seja, ele constituiu para governar com ele 120 príncipes dentro da Pérsia. E sobre esses 120 príncipes, né, ao qual ele dividiu o reino para que eles governassem com ele, cada príncipe governava uma certa parte do reino. Sobre esses 120 príncipes, ele colocou então 4, que diríamos governadores, né? Autoridades que estavam acima desses príncipes. Então cada qual teria, né? Cada qual teria 30 príncipes debaixo da sua autoridade. E Daniel, ele se destacou de tal maneira nesse trabalho, nesse sistema de governo do rei, que o rei estava com intenção, deu a entender que estava com intenção de colocar só Daniel sobre todo o reino, sobre todos aqueles príncipes ou principados. E isso despertou a inveja dos adversários, dos outros, tanto dos príncipes como dos outros governantes. E eles então tentavam de todo jeito achar um meio de fazer com que Daniel ele fosse achado em falha para com as leis do reino. Mas Daniel era muito fiel, ele era uma pessoa sincera, honesta e temia a Deus, conforme eu já comentei com vocês. Então aconteceu que eles não acharam nenhum delito em Daniel, nada do que culpá-lo, ele fazia tudo certinho. Aí eles procuraram então na lei do Deus de Daniel, ou seja, na palavra do Deus de Daniel, na palavra de Deus. E isso me faz lembrar o quanto muitas vezes o inimigo das nossas almas, né, o próprio Satanás, o quanto muitas vezes ele usa a palavra de Deus para estar distorcendo ela e fazendo com que nós venhamos a segui-la de maneira distorcida, achando que estamos, então, agradando a Deus, quando estamos, na verdade, torcendo a sua verdade e desagradando a Deus. Isso vem desde lá do Éden, né? Todo mundo conhece a passagem que Satanás ele foi lá, falou com Eva, torceu a palavra que Deus tinha dito a Eva e também a Adão, né? Torceu a palavra lá e confundiu a mente de Eva e acabou que ela caiu no engodo dele. Assim ele faz também hoje, né? Hoje, com a palavra de Deus, levanta por aí falsos ensinos, usa a própria palavra de Deus torcida para levar pessoas a estar seguindo falsos mestres, falsos cristos, falsos Jesuses, né? E Jesus disse que nos últimos tempos apareceriam muitos falsos cristos, e as pessoas seguem hoje, sem saber, muitos falsos cristos, que são apresentados por aí por falsas palavras, mas às vezes a palavra está dentro da Bíblia, apenas é tirado, torcido pela astúcia do inimigo, né? E também, então, aplicado de maneira errada na vida daqueles que querem seguir a Deus, achando que estão seguindo da maneira correta. Mas, enfim, aí eles acharam o seguinte, dentro da lei do Deus de Daniel, eles acharam, então, aquela questão que Daniel ele orava muito a Deus, ele buscava muito a Deus, ele era fiel ao seu Deus, e ele era mais fiel a Deus do que ao próprio homem. E quando eles descobriram isso, eles então pensaram, é por aí que nós vamos pegar ele e culpá-lo. Mesma coisa, né? Satanás fez com Jesus lá, usando aqueles homens lá procurarem ver um momento em que Jesus ele tropeçasse na palavra ou na lei de Moisés para incriminá-lo, para
condená-lo, e quando ele disse que era filho de Deus, então foi prato cheio para eles, né? Eles não acreditavam que Deus tivesse um filho que fosse nascido na terra. Bom, enfim, voltando para o assunto aqui de Daniel, então eles acharam essa questão, que Daniel ele orava a Deus todos os dias. Então aí eles foram para o rei e disseram para o rei, estou resumindo aqui por causa do tempo de vídeo, falaram para o rei o seguinte: olha, por que o senhor não levanta um decreto de que por 30 dias ninguém faça nenhum pedido a nenhum outro Deus e a nenhum outro homem a não ser ao Senhor? E o rei se agradou daquela proposta, porque ele, claro, o rei, ele, né, encheu o ego dele. Ele se achava realmente Deus, os reis, os Césares, né, eles se achavam deuses na terra. Então, ele assinou o decreto, selou com seu anel, o edito, conforme diz a Bíblia, e determinou então que ninguém fizesse pedido a nenhum outro Deus a não ser o Deus da Babilônia, lá da Pérsia, a Baal, o Deus deles, né? Deus falso, a estátua deles lá. E também ao próprio rei. Que ninguém fizesse pedido a mais ninguém, a não ser o próprio rei. Aí eles ficaram de olho em Daniel. E Daniel, ele dobrava os seus joelhos todos os dias, 3 vezes por dia, e orava, voltado para Jerusalém, a terra dele. Ele orava e falava com Deus. Aí eles foram ao rei e disseram: olha, tem um aqui no reino, aquele que o senhor mais confia, aquele que o senhor, né, em quem o senhor mais deposita sua confiança, que o senhor quer levar a ser o maioral sobre o reino. Ele está orando a outro Deus. Ele não está cumprindo o teu decreto. Aí o rei chamou Daniel. Daniel confirmou. Então, o rei foi obrigado a aplicar a sentença sobre Daniel. Mas a Bíblia diz que antes disso ele passou o dia todo, até o pôr do sol. Ele tentou achar uma cláusula na lei do reino, no estatuto do rei, achar uma saída para ele não condenar Daniel, porque ele amava Daniel, ele não queria condenar Daniel. Por isso que ele disse: ó Daniel, o seu Deus a quem você serve continuamente, que ele o livre. Ele não estava desafiando, ele estava dizendo que ele o livre, Daniel, que ele o livre. Eu torço para que ele te livre. Ou, noutra tradução, né, diz: o teu Deus a quem tu constantemente serve, ele te livrará. O rei disse: eu tenho certeza que esse seu Deus a quem você é fiel, ele vai livrar você, Daniel, mesmo que eu te condene. Então, até o próprio rei, ele já estava dentro de si, né, confiando que o Deus de Daniel era um Deus que agia, um Deus real, um Deus verdadeiro. Esse é o nosso Deus, a quem nós servimos é o seu Deus, é o nosso Deus, confia nele. Sirva a ele com fidelidade. Enfim, não teve jeito e ele teve que lançar Daniel na cova dos leões. A cova dos leões, naquele tempo, era um lugar de suplício, um lugar de sentença de morte, né, para as pessoas que eles pisavam na lei ou transgrediam a lei, ou pessoas fora da lei, pessoas, enfim, que mereciam morrer, condenadas à morte. Era um lugar cheio de leões famintos, que eram pouco alimentados, era um lugar fechado. Então eles abriam, jogavam a pessoa lá dentro, e em questão de minutos, os leões devoravam uma pessoa. Não tinha como escapar dali. Eles selavam a saída com a pedra. E a Bíblia diz ainda que o rei, ele selou a pedra com o seu anel e o anel de todos os principais do reino. Para quem nunca se inteirou a respeito disso, também o túmulo de Jesus foi selado com o anel de César e tal, do rei lá, do rei, aliás, né? E era assim, tipo uma cera derretida onde eles encostavam o anel com a gravura, né? Com o emblema, né? Com o emblema do rei lá. E me fugiu a palavra agora, o brasão do rei, né? Então, se mexesse ali, aquela cera, ela fendia, se demolia, se desfazia. Então, qualquer um sabia que foi mexido. Então,
ela tinha que permanecer intacta. Então isso era uma garantia de que ninguém iria mexer, né, num selo ou num lugar selado com o selo real. Bom, aconteceu que o rei, então, ele voltou para o seu palácio e a Bíblia diz que ele ficou a noite inquieto, ele não teve apetite, ele não queria se alegrar. Traziam músicos para ele, traziam instrumentos para tocarem, para alegrar a alma do rei, ele dispensou tudo. Traziam manjares, traziam comida, ele não queria, ele ficou em jejum, ele não conseguiu dormir, o sono fugiu dele, a Bíblia diz. E enfim, ele não via a hora de amanhecer o dia para ele ir lá na cova dos leões e ver se realmente o rei de Daniel tinha livrado Daniel. Porque o coração do rei estava pesado por ele mesmo ter aplicado aquela sentença de morte a Daniel. Nós sabemos que o Senhor, a palavra dele diz que ele preserva os seus fiéis. No Salmo 31, no versículo 23, diz: amem o Senhor, todos vocês, os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas aos arrogantes dá o que merecem. Então a Bíblia diz que o Senhor, ele ama todos aqueles que são seus, né? E também a sua palavra diz que nós, os seus, devemos amá-lo. Aqui diz: ame o Senhor, você e os seus santos. Mais uma vez eu digo, santos são aqueles que são santificados na sua vida servindo a Deus, não é santo, né, fabricado pela gente. Então, e diz que o Senhor preserva os fiéis, mas aos arrogantes, aos infiéis, aos ímpios, né, as pessoas que andam em caminhos tortuosos, esses recebem do Senhor o que merecem, ou seja, a sentença da condenação. Deus não quer condenar ninguém, eu sempre digo isso. Quando você fala de inferno, as pessoas dizem que Deus mau, ele preparou um inferno para ver as pessoas sofrerem. Deus não quer que ninguém vá para o inferno. Se ele quisesse, não tinha mandado Jesus morrer por nós para nos livrar do inferno. Vai para o inferno quem quer, que não se importa com Deus, que não se importa em seguir a palavra de Deus como ela é, quem fica torcendo a palavra de Deus, acrescentando coisas, tirando coisas, dizendo não, faça assim, faça assado, não tem nada, não, isso não vai... Deus não vai se desagradar se você fizer assim também, né? Etc, etc. Enfim, né? Deus, ele quer ter pessoas fiéis dentro daquilo que ele estabelece como norma, como lei, como palavra a ser seguida. E nós temos então aqui uma prova da fidelidade de Deus diante de alguém que tem um testemunho visível, que é o caso de Daniel. Jesus disse: vocês serão minhas testemunhas, né? Tanto em Jerusalém como em Samaria, até os confins da terra, seus discípulos. Então Deus, ele quer pessoas que testemunhem que ele é Deus, que ele existe, que ele é real, que ele livra, que ele é bom, que ele salva. E aqui nós vemos então no versículo 16 que o rei falou o seguinte para Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Até quem não serve a Deus sabe reconhecer quando uma pessoa é fiel e recebe de Deus livramentos, recebe de Deus respostas. Claro que muitas vezes as respostas de Deus não são conforme a gente queria, mas Deus sempre responde. Deus sempre responde. Nós servimos a um Deus de livramentos. Aqui no Salmo 34, no versículo do 17 ao 19, diz assim: os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Então aqui está mais uma vez uma prova de que Deus é um Deus de livramento, mas ele livra aqueles que clamam por ele, aqueles que têm um coração quebrantado perante ele, um coração contrito, um coração flexível, onde Deus possa agir, trabalhar, onde Deus possa estar fazendo o seu querer, um coração não endurecido para com Deus, para com a fé, para com
a lei de Deus. E também diz, então, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e os livra de todas as angústias. Nós não somos passíveis de passar por angústias. A gente passa por angústia. Nós somos angustiados, vivemos num mundo em que somos propensos a sermos atribulados e angustiados. Mas a Bíblia diz que o Senhor nos livra das angústias. O Senhor nos faz passar pela angústia, faz cessar a angústia. O Senhor nos traz novamente a paz e a alegria no nosso interior. Então a Bíblia diz que os justos clamam e o Senhor os livra de todas as suas angústias. Aqui Deus dá uma prova de fidelidade para aqueles, a quem Ele honra. A fidelidade nossa a Deus atrai para nós a honra de Deus. Deus honra aqueles que são fiéis a Ele. Tanto é que aqui no versículo 3 está escrito assim: então o mesmo Daniel sobrepujou, ou seja, ele passou para trás, ele cresceu mais, sobrepujou a esses presidentes e príncipes. Então aqueles príncipes, 120, tinham esses 4 presidentes sobre ele, ou governadores, e Daniel era um deles. Daniel ultrapassou em fidelidade, em esmero, em tudo ele ultrapassou, ele sobrepujou, ele deixou para baixo, com a sua maneira de ser, sua fidelidade a Deus, sua fidelidade ao rei, e com sua honestidade, com sua transparência, sobrepujou os outros presidentes e príncipes, certo? Porque nele, veja bem, nele, em Daniel, havia um espírito excelente. Um espírito excelente. Esse espírito está em todo aquele que serve a Deus com fidelidade. Deus coloca nos seus servos, no seu povo, nos seus filhos, a quem ele recebe por filho, a quem nasce de novo, através da obra do Espírito Santo, ele coloca o seu espírito. E esse espírito é um espírito excelente. Esse espírito estava em Daniel. E a Bíblia diz aqui, o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então aqui nós não sabemos, que cargo seria esse, mas seria como José no Egito, por exemplo. Chegou a um ponto que Faraó colocou José no patamar de honra que abaixo do imperador lá do Egito era José. Só José abaixo dele, E acima de José só o imperador mesmo, Então aqui o rei Dario tinha a mesma intenção com Daniel, de colocá-lo sobre todo o reino. E aqueles outros governantes, príncipes e presidentes lá, eles ficaram então com inveja e queriam então tirar Daniel da área, tirar Daniel do cenário. O inimigo, ele sempre procura nos acusar diante das pessoas, diante de Deus. Ele teve a petulância de subir diante de Deus numa reunião celestial. A Bíblia diz que houve no céu, uma reunião, e o Satanás subiu lá para acusar Jó, Então o inimigo, ele procura nos acusar por nós sermos fiéis. Foi o que aconteceu com Daniel. Daniel era super fiel, não tinha o que condenar nele, mas eles acharam um jeito de, então, fazer com que a fidelidade a Deus de Daniel entrasse em contradição com a fidelidade ao decreto, extra decreto, não pertencia à lei do reino, mas foi um decreto temporário que eles armaram para o rei decretar para poder pegar Daniel, então, em falta. O inimigo sempre procura fazer isso com a gente, Ali no versículo 5, eles chegaram à seguinte conclusão. Veja bem, então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra esse Daniel, se não acharmos contra ele na lei do seu Deus. E foi aí, como eu já disse, dentro da palavra de Deus, eles viram que Daniel, ele era um seguidor fiel a Deus, e acharam dentro da palavra de Deus uma maneira de acusar Daniel. O diabo faz isso constantemente, todo dia, manipulando a palavra de Deus para enganar pessoas. Então nós
precisamos ter o Espírito Santo, o discernimento do Espírito Santo, para sabermos quem é que está trazendo para nós a palavra de Deus como ela é. Quem é que não está trazendo a palavra de Deus para nós com segundas intenções? Tem tantas seitas que nascem e crescem por aí, nem quero entrar no assunto, talvez uma hora a gente aborde esse tema aí, né, sobre o que é uma seita e tal. Tanto é que um ensino diferente, como o ensino cristão, no início da igreja lá, foi considerado seita, porque era uma novidade, né, e era um ensino totalmente oposto ao ensino religioso da época, que era o politeísmo. Mas, voltando aqui então para a questão de Daniel, antes que o nosso vídeo avance muito aí, né? Então eles acharam essa questão aí de acusar Daniel dentro da própria palavra. Mas olha, a importância de nós termos uma conduta inabalável, né? Lá no livro de Timóteo, diz que nós temos que nos apresentar a Deus como obreiros aprovados, que não tem do que se envergonhar. Daniel era uma pessoa assim, ele não tinha do que se envergonhar, ele tinha uma conduta inabalável. Lá no versículo 22, né? No versículo 22, diz o seguinte, nós lemos o versículo: o meu Deus enviou o seu anjo, Daniel fala para o rei, e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então veja a importância de nós sermos honestos, fiéis, transparentes, seguidores da palavra de Deus como ela deve ser seguida, fiéis à palavra, praticantes da palavra. Não é tipo assim, aquele tipo de crente, Deus conhece meu coração, sabe que eu tenho essa falha, sabe que eu tenho esse defeito, pois corrija esse defeito. Não deixe esse defeito te tirar de dentro da vontade nem da retidão da palavra de Deus, porque senão você vai ser reprovado. Então cuida desse defeito. Qual é o defeito? Qual é o problema? Né? Muitos cristãos eles se escondem atrás dessa desculpa, dessa muleta, de que Deus conhece meu coração, sabe que eu sou fiel, sou sincero, sou bonzinho, sou isso, sou aquilo, mas tenho esse probleminha que eu não estou afim de tocar nele, não estou afim de mexer nesse probleminha. Deus nos quer por inteiro, Deus nos quer por completo, Deus nos quer transformar por completo. Então, a importância de uma conduta inabalável. Daniel, ele declarou, diante do meu Deus, ele não achou delito algum em mim. Ele me achou inocente. E diante de ti, rei, também eu não tenho cometido delito algum. Então, Daniel tinha a autoridade para falar isso. Ele tinha respaldo para falar isso. Não é como muitas pessoas que às vezes, para esconder a sua desonestidade, elas proclamam a quatro ventos que são as pessoas mais honestas do mundo. O cristão, quando está em falha, eu sou o mais santo, eu sou o mais... dentro dessa igreja, nem cabe mais a minha santidade, eu até que vou ter que sair dessa igreja, porque a minha santidade está demais para ficar aqui, no meio de tantos pecadores. Então, muitas vezes, aquele que se declara muito, né, isto ou aquilo, está escondendo algo. Mas Daniel, ele disse, não foi achado diante de Deus, nem diante de ti, ó rei, eu não fiz nada que me condenasse. Tá? Então, a importância de sermos inocentes quando formos julgados. Eu quero concluir dizendo que a fidelidade do cristão, ela tem recompensa. Olha a recompensa de Daniel, por sua fidelidade, né? Por sua confiança em Deus. Ele podia, quando ele soube do decreto, ele podia ter dito para Deus, Deus, eu não vou orar a ti agora, senão, tem o decreto aí, eles vão me matar. Daniel foi fiel primeiro a Deus, e Deus foi fiel a Daniel. A fidelidade do cristão, ela tem recompensa, eu já falei, né? Então, Jesus diz aqui no capítulo 2 do Apocalipse, no versículo 10, ele diz o seguinte: nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias.
seja fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Vejam o que Jesus diz em Apocalipse. Quando você for perseguido, testado, provado, seja fiel até o fim, até a morte. Se tiver que morrer, morre fiel a Deus. E Jesus diz, e eu vou te coroar com a coroa da vida. Então seja fiel, seja um crente fiel, seja um cristão fiel. Em Mateus 24:13, Jesus diz o seguinte, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Seja perseverante, seja fiel, seja transparente, seja honesto, seja um adorador e seja um seguidor da palavra de Deus. Com certeza, no momento em que você precisar, Deus vai se fazer presente na tua vida. E Deus vai mostrar para você o poder dele. Vamos orar? Sempre costumo orar no final de cada vídeo. Quero orar por você, por sua família, por sua casa, por sua vida. Ore comigo, se puder, feche os olhos. Deus, em nome de Jesus, teu Filho, nosso Senhor, eu entrego nas tuas mãos essa pessoa que assistiu a esse vídeo, que ouviu esta mensagem, e eu te peço, Pai, que aquilo em que essa pessoa descobriu que não tem sido fiel, que não tem sido honesto, que não tem sido santo, eu te peço que o Senhor venha ajudar, se este coração se quebrantar, se esse coração se humilhar diante de Ti, que essa pessoa venha vencer, meu Pai, vencer esse problema interior e venha, Senhor Deus, a ser uma pessoa na qual se ache um testemunho fiel a Ti, que receba honras de Ti, meu Pai. Deus, estejas nesse lar, estejas nessa família para curar, para livrar, para abençoar, ó Deus, para mostrar a Tua presença dentro dessa família, dentro desse lar. Livra de todo esse mal, livra de toda essa peste que anda por aí. Livra, meu Deus, cada família, cada um, os que assistem esse vídeo, ó Deus, e que possam, através desse vídeo, também estarem proclamando, lançando em frente, Pai, este vídeo para que mais pessoas possam conhecer a mensagem da Tua palavra. Usa essas pessoas nas Tuas mãos, em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Amém. Passe para frente esse vídeo, tá? Compartilhe aí, compartilhe o link, envie por WhatsApp ou compartilhe no seu Facebook. Se você achou importante essa palavra, esse ensino para alguém com quem você queira compartilhar e a quem você queira estar aí ajudando, então compartilhe, leve à frente, vamos trabalhar juntos aí, vamos estar espalhando a palavra e as bênçãos de Deus para as vidas. Deus abençoe sua vida, até o próximo vídeo, paz seja contigo.